Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio Internacional e Red Bull Bragantino são os classificados para as quartas de finais do Brasileirão Feminino de 2024, chegando na sua reta final. Nós vamos trazer para vocês aí a campanha de cada equipe na primeira fase, os favoritos e os destaques de cada equipe. Tá curioso? Tá curiosa? Pois então, bora lá pro vídeo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil, e estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino brasileiro, em destaque os duelos, os confrontos das quartas de finais do Brasileirão Feminino, chegando na sua reta final, que já começa nesse sábado entre Red Bull Bragantino e Corinthians. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Pois conto com vocês, gente. O Vlog do Franco é a casa do torcedor feminino, certo? Não importa que equipe você torce, você é muito bem-vindo aqui, certo? Então, conto com vocês, deixa essa moral aí, beleza, gente? Pois bem, galera, então tá aí os confrontos e horários definidos para as quartas de finais do Brasileirão Feminino. Vamos começar aí nesse sábado já, no dia 24, às 18 horas, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians. Nós vamos fazer o pós-jogo, certo? E o jogo de volta será no dia 27, terça-feira, certo? E na segunda-feira, no dia 26, às 17 horas, teremos Grêmio e São Paulo, certo? O jogo de volta será no dia 29, às 14h45. Esse jogo de Grêmio e São Paulo será no Centenário. E nós também vamos fazer o pós-jogo dessa partida. No domingo vai acontecer no Independência, domingo dia 25, vai acontecer às 10 horas e 45 minutos, Cruzeiro recebe o Palmeiras. Nós vamos fazer o pós-jogo também, fica ligado. E o jogo de volta será no dia 28, na quarta-feira, certo? E finalmente, também no Centenário, vamos ter Internacional e Ferroviária, domingo, também às 10h45 da manhã, certo? Esse jogo promete, hein? Então, o jogo de volta será no dia 28, quarta-feira. Então tá aí para vocês definidos datas e horários dos jogos e confrontos das quartas de finais do Brasileirão Feminino de 2024. Pois bem, galera, e agora vamos passar para vocês como é que foi as equipes durante o Brasileirão Feminino, o destaque de cada equipe e quem é favorito no duelo. Vamos começar então com esse jogo aí que acontece nesse domingo entre Internacional e Ferroviária. O jogo será às 10h45 da manhã. Pois bem, vamos falar do Internacional, que está em sétimo lugar, ficou em sétimo lugar com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 51%. 51%. O destaque, para mim, na minha opinião, é Gabi Moraes e a Priscila. A Priscila que começou mal a temporada, o Brasileirão, depois ela foi equilibrando de novo, certo? Foi convocada, é uma menina de prata, foi convocada para a seleção e a volta já voltou com tudo. E a Gabi Moraes fortaleceu demais o meio de campo do Internacional, certo? O Internacional que teve problemas, né? Com o problema das enchentes no Rio Grande do Sul, certo? Mesmo assim, o time foi bom até para o time voltar mais forte ainda. Depois da troca de técnico, o Internacional saiu da zona de rebaixamento para chegar aí na 7ª posição na tabela, certo? E do outro lado temos a grande Ferroviária
que, na minha opinião, é um dos maiores elencos do futebol feminino brasileiro. Muito organizado o time da Ferroviária e se fortaleceu também nessa temporada, tanto para os mata-mata e tanto para a Libertadores, trazendo aí a Darlene, trazendo a Naná. Então o time se reforçou demais para esse duelo das quartas de finais e para as Libertadores. A Ferroviária ficou em segundo lugar na tabela com 32 pontos, 9 vitórias e 5 empates e apenas uma derrota. O aproveitamento foi 71%. Não o que está escrito aí, viu, gente? 71% de aproveitamento. Os destaques, na opinião do Franco aqui, é a Mica e a Duda Santos, né? Apesar que tem a Sochó, que joga demais. Tem também a Nath Vedito, que joga demais. A própria do Santos, né? Temos também a Neném também, que tá jogando, tá fazendo gols, certo? E o meio de campo da Ferroviária é um meio de campo de respeito. Então tá aí para vocês, tá? As informações de Internacional e Ferroviária, que é o confronto de domingo às 10h45. E como é que foi o embate das duas equipes na primeira fase? Pois bem, o jogo aconteceu pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, um empate lá no Sesc Campestre em 1-1, certo? Quem é o favorito para mim nesse confronto? Pois bem, gente, eu vou de 60-40. A Ferroviária, por decidir em casa, eu acredito que a Ferroviária leva um leve favoritismo para esse jogo, para esse confronto. Mas, né, fique atento com o Internacional, que melhorou demais e tem uma grande comissão técnica. Pois bem, meus amigos, o próximo jogo que vamos comentar é de Cruzeiro e Palmeiras, que vai acontecer no Independência nesse domingo às 10h45 da manhã. Jogaço de bola. Pois bem, Cruzeiro que também se reforçou e vem com meninas da base fortalecendo demais, ou pelo menos com idade de base, que o Cruzeiro não tem base, mas fortaleceu demais com a Rebeca e também com a Marília, que vem jogando muita bola, e além da volta da Vanessinha, que estava lesionada e agora retornou com tudo, uma grande jogadora, a Vanessinha, certo? Então o Cruzeiro ficou em quinto lugar com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 53%. O destaque, na opinião do Franco, é Bia Brasil e a Vanessinha, justamente elas, a Bia Brasil jogando demais nessa temporada e a Vanessinha voltou muito bem de lesão. Tá aí para vocês então as informações do Cruzeiro na primeira fase. E quanto às palestrinas do Palmeiras, fica em quarto lugar com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, um aproveitamento de 62%. Destaque aqui na opinião do Franco, apesar que elas estão lesionadas, não sei ainda como é que está a situação das duas jogadoras. Se você souber aí, coloque nos comentários, de Tainá Maranhão e Amanda Gutierrez, duas grandes jogadoras jovens e velozes que o Palmeiras tem. Palmeiras, como eu falei, se reforçou também, chegando aí a Yoreli Ricon, reforçou demais o meio de campo do Palmeiras, que já tem a Brena e já tem a Diane, que jogam demais nesse time do Palmeiras. Então, para mim, o Palmeiras é um dos grandes candidatos a título. E nesse jogo eu dou aí de 60-40, 60% para o Palmeiras de favoritismo e 40% para o Cruzeiro, certo? O último confronto das duas equipes também foi pela 9ª rodada. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras e na data o Palmeiras venceu por 2-1, certo? Pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino de 2024. Pois bem, o outro confronto que nós vamos falar é outro grande duelo entre Grêmio e São Paulo, que vai acontecer na segunda-feira, jogo de ida às 17 horas. Nós vamos fazer o pós-jogo. O Grêmio, que chegou caladinho também, foi crescendo durante a competição, teve a parada aí por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Grêmio voltou ainda muito bom, venceu até o Flamengo logo depois que retornou da parada, e o time é um time muito bem organizado, certo? O
O Grêmio tem um grande destaque, a gente sabe que é a Lorena, certo? E o meio de campo também muito forte do time do Grêmio. Enquanto o São Paulo, um time que tem craques de bola, certo? Um time repleto de craques que está na mão do técnico Thiago Viana, que na minha opinião peca demais nas escolhas das jogadoras, né? Para qualquer jogo. Então, para mim, o São Paulo leva um pequeno favoritismo nessa partida, mas o Grêmio pode surpreender. O Grêmio que ficou em sexto lugar com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, um aproveitamento também de 51%. Os destaques para mim aqui, o Franco, é a Giovaninha e a Lorena, certo? O Grêmio que cresceu demais, como eu disse, durante a competição. Enquanto as soberanas do Tricolor Paulista ficou em terceiro lugar com 30 pontos, 9 vitórias e 3 empates, também com 3 derrotas, um aproveitamento de 66%. Na opinião do Franco, o destaque aí é a Dudinha e a Rafa Mineira, apesar que o São Paulo tem um elenco de muito bom, certo? Também o destaque também é a Camilinha, a Bia Menezes, que vem jogando demais, a própria Ariel Godoy, certo? Quando entra bem, a própria também Mariana Santos. Então o elenco do São Paulo, o elenco principal é muito bom, então eu dou aí 70-30 para o São Paulo, 70% para o São Paulo, 30% para o Grêmio, que o São Paulo decide em casa. O problema do São Paulo é onde o São Paulo vai jogar, né? Se for longe da capital, é meio complicado. Se for em Cotia, tem condições. E se for no estádio próximo, também terá condições de vencer o Grêmio, porque é uma grande equipe se o técnico não cometer os erros que vem cometendo, certo? E no último jogo das duas equipes, quando aconteceu, foi pela... Cadê aqui? Foi pela 15ª rodada, olha, é a última rodada aí. São Paulo venceu o Grêmio por 4-0 em seus domínios em Cotia. São Paulo que em Cotia é um time muito forte. Só espero que no jogo de volta coloque ou em Cotia ou no estádio próximo para que a torcida possa acompanhar esse time que eu considero muito melhor do que o time do ano passado, esse time do São Paulo. E para mim vai o favoritismo aí entre o Grêmio e São Paulo. O São Paulo para mim é favorito. E finalmente o último jogo, aliás, o primeiro jogo, mas o último que nós vamos comentar é entre Red Bull Bragantino e Corinthians, que já vai acontecer amanhã, gente, às 18 horas. Pois bem, o Red Bull Bragantino recebe aí as Brabas do Timão lá no Nabi Abichedi às 18 horas, certo? E como é que ficou as duas equipes na primeira fase? Pois bem, o Corinthians, que é sempre favorito em tudo que disputar, certo? O Corinthians tem um grande elenco, 6 jogadoras para a seleção brasileira, além da Dani Arias, que foi para a seleção da Colômbia. Então é um elenco muito forte o time do Corinthians e, claro, gente, é favorito em qualquer campeonato que disputar ainda este ano de 2024. Pois bem, como foi a campanha do Red Bull Bragantino? Ficou em 8º lugar com 23 pontos, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 51%. Destaques do Red Bull Bragantino, na minha opinião, é a Paulina Gramalha e a Carol Bermudes, que joga demais nesse meio de campo do Red Bull Bragantino. E além da Emily também, dá um sufoco danado na defesa adversária, certo? Então o Red Bull Bragantino tem jogadoras muito técnicas e que acolhe muito bem as ordens do Humberto Simão, técnico, que é um técnico que realmente fez esse time do Red Bull Bragantino jogar. É um time perigoso, um time que joga com raça, certo? Não tem bola perdida, pode estar perdendo de 2, 3-0, elas não desistem, vão pra cima. Então, as Brabas do Timão vai ter um grande adversário pela frente, mas mesmo assim, eu considero o Corinthians como favorito, certo? Enquanto as Brabas do Timão ficou em primeiro lugar com 40 pontos, 13 vitórias, 1 derrota e um empate, um aproveitamento de 88%. Os destaques, na opinião do Franco, é a Gabi Portillo e a Duda Sampaio, mas também tem a Vicky Amaral, tem a Jennifer, né, que
que são as matadoras do time, certo? No meio de campo também a Ju Ferreira. Muita gente nem enxerga a Ju Ferreira jogar porque ela é taticamente obediente. Então a Ju Ferreira, para mim, o ponto fraco das Brabas hoje está na defesa, certo? Principalmente quando a dupla de zaga é Érica e a Marisa, certo? A Marisa fica sobrecarregada, mas quando entra a Dani Arias com a Marisa, o time fica com a defesa mais completa. E o Corinthians não vai ter aí duas das suas principais jogadoras, que é a Yasmin e a Tamires, que estão lesionadas. A Yasmin, não sei as condições, se ela já volta já para os mata-mata, mas a Tamires, infelizmente, não joga mais essa temporada. Então, para mim, aí é 80-20 de favoritismo para as Brabas do Timão, certo? Corinthians aí com 80% contra 20% do Red Bull Bragantino, mas vai ter que suar para vencer as Bragantinas, certo? Pois bem, gente, e o último confronto das duas equipes aconteceu pela 13ª rodada. Naquela fase o Corinthians venceu por 4-2, olha só, hein? 4-2 jogando no Parque São Jorge. Então, tá aí para vocês as informações dos duelos, o favoritismo, certo? E os destaques de cada equipe que o Franco trouxe para vocês. Fique ligado, amanhã nós vamos ter o pós-jogo de Red Bull Bragantino e Corinthians, e qualquer informação a gente traz aqui para vocês aí no nosso link comunidades. Então você fica sabendo qualquer coisa, tá certo? Então vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um belíssimo e abençoado final de semana. Um abraço do Franco. Fui!